tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso básico de História de Mato Grosso, hoje abordaremos o período imperial. Falaremos sobre as relações entre a província de Mato Grosso e o Império Brasileiro. Abordaremos temas tais como as comunicações do século XIX, o uso da mão de obra escrava e a formação de quilombos em território mato-grossense. Abordaremos ainda a rusga, este importante movimento social e político ocorrido em Mato Grosso durante o contexto do período regencial, e abordaremos ainda a Guerra do Paraguai, um dos mais importantes capítulos da história de Mato Grosso. Com relação às comunicações no século XIX, na primeira metade do referido século, haviam duas alternativas de comunicação entre Mato Grosso e o restante do país. Uma delas era o sistema monçoeiro, que encontrava-se parcialmente desativado em razão da decadência mineradora. E a outra era o Caminho de Goiás, inaugurado em 1726, que interligava Mato Grosso, Goiás, o Triângulo Mineiro e São Paulo. Entretanto, essas duas alternativas eram bastante deficitárias, caminhos longos, tortuosos e que dificultavam o acesso entre a isolada província de Mato Grosso e principalmente o litoral do Império. Com isso, tornou-se necessária uma saída para esse isolamento, que foi justamente a navegação pelo Rio Paraguai, mas tornava-se necessário também a autorização do governo paraguaio. Para isso que o Império mandou várias missões diplomáticas para conseguir um acordo, assinatura de um tratado de navegação entre os dois países, o que foi alcançado em 1856. Com relação ao trabalho na província de Mato Grosso, temos que analisar que foi o uso da mão de obra escrava, a mão de obra principal, a mão de obra por excelência, tanto no período colonial quanto no período imperial. E a utilização da mão de obra escrava foi determinante na edificação de aldeias, arraiais, fortes e vilas. Os escravos africanos eram utilizados em diversos ofícios. Foram utilizados na mineração, na agricultura, nas atividades domésticas, nas atividades das vilas mato-grossenses. E o trabalho escravo foi imensamente marcado por vários atos de resistência, atos individuais ou atos coletivos. E um aspecto significativo que vem sendo estudado nos últimos anos é a participação dos escravos e dos negros alforriados na Guerra do Paraguai. Os escravos que foram utilizados em Mato Grosso vinham principalmente de duas localidades, Guiné-Bissau e Angola, e foram enviados para as principais vilas mato-grossenses: Cuiabá, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cáceres, Albuquerque, Chapada dos Guimarães, Diamantino, Nossa Senhora do Livramento, Poconé, entre outras vilas importantes dos séculos 18 e 19. Em relação à resistência escrava, tínhamos atos individuais e atos coletivos: queima de plantações, suicídio, infanticídio, aborto, banzo, assassinato de feitores e de proprietários de escravos, prática de religiões de matriz africana e principalmente a formação de quilombo. A formação de quilombo é a principal forma de resistência, o principal símbolo da resistência negra contra a escravidão. Ainda temos como um mecanismo de resistência negra diante da escravidão a prática do compadrio. Os quilombos eram comunidades de fugitivos da ordem escravocrata e apresentavam população heterogênea. Era uma população variada, composição social heterogênea dos quilombos. Havia a população negra, a população indígena, população mestiça e ainda os
brancos pobres, mostrando que não apenas os negros e os indígenas que sofriam com a exclusão, com a marginalização dessa sociedade escravocrata dos séculos 18 e 19 no Brasil. Os quilombos proliferaram-se no território mato-grossense, tanto ao longo do século 18, durante o período colonial, quanto ao longo do século 19, durante o período do Império. Os principais quilombos assinalados pela história de Mato Grosso foram o Quilombo do Piolho ou Quariterê, além do Quilombo Aldeia Carlota, ambos localizados em Vila Bela da Santíssima Trindade, o Quilombo do Rio Secutuba, o Quilombo Pindaituba, o Quilombo Serra Dourada, o Quilombo do Rio Manso ou Cansanção, na região de Chapada dos Guimarães, um quilombo importante durante o contexto da Guerra do Paraguai. Um evento sociopolítico muito importante ocorrido em Mato Grosso durante o contexto histórico do período regencial foi a Rusga, que teve como causas principais a disputa pelo poder político envolvendo as elites mato-grossenses, de um lado os liberais e de outro os conservadores, e que também ocorreu em razão das péssimas condições socioeconômicas vivenciadas na província de Mato Grosso. Os principais grupos envolvidos na Rusga são os liberais, subdivididos em duas facções, os liberais moderados e os liberais exaltados. Eles estavam organizados em torno da Sociedade dos Zelosos da Independência, que era o grupo opositor aos chamados conservadores, que estavam aglutinados na chamada Sociedade Filantrópica. Vale destacar ainda que na Rusga tivemos também a participação das camadas populares. A província de Mato Grosso, às vésperas da ocorrência da Rusga, era governada por Antônio Corrêa da Costa. O grupo que estava no comando político era o dos Caramurus, ou conservadores. No governo de Antônio Corrêa da Costa, um rico proprietário de terras, foram dados muitos privilégios aos estrangeiros que detinham o controle do capital comercial na província de Mato Grosso. Fato este que causava um grande descontentamento por parte das camadas médias. Sendo assim, os liberais trataram de organizar um plano para tomar o poder na província de Mato Grosso, organizando um movimento armado que começasse a partir do Campo do Ourique e que visasse a derrubada do governo de Antônio Corrêa da Costa. Esses eram os principais objetivos da ala moderada da Rusga, ao passo que a ala exaltada desejava ainda expulsar da província de Mato Grosso todos os que dominassem o grande comércio, notadamente os portugueses, que eram chamados pejorativamente de bicudos, pés de chumbo ou ainda de corcundas. A ala exaltada pregava morte aos bicudos. A tomada do poder pelos liberais aconteceu logo após o afastamento de Antônio Corrêa da Costa da presidência da província de Mato Grosso e a nomeação pelo Conselho de Província de João Poupino Caldas, um líder liberal moderado, como presidente da província de Mato Grosso. A estratégia do Conselho de Província era impedir a realização do movimento armado, que não aconteceu. Em 30 de maio de 1834, sob a liderança da Guarda Nacional, eclodiu a Rusga. A Guarda Nacional acabou tomando o quartel da Guarda Municipal de Cuiabá. Aconteceram arrombamentos de casas de comércio, saques, e foram realizados também alguns assassinatos dos portugueses. Dentre as principais características da Rusga, podemos dizer que ela foi um movimento notadamente elitista e assinala uma luta travada
no interior das elites mato-grossenses, liberais de um lado, conservadores de outro. É um movimento que também assumiu uma característica xenófoba, na medida em que se voltou contra os portugueses e demais estrangeiros que dominavam o comércio na província de Mato Grosso. Entretanto, senhores, apesar das reações de violência, o movimento não defendia nenhuma alteração nas relações de trabalho, no regime político, nem mesmo no processo eleitoral. A rusga se constitui num dos movimentos mais violentos da história de Mato Grosso, onde muitos portugueses e alguns brasileiros abastados foram assassinados. Os rebeldes avançaram em direção a outras localidades de Mato Grosso, tais como Chapada dos Guimarães, Poconé e Rio Abaixo. A rusga durou de maio a setembro de 1834 e foi controlada com a posse de Antônio Pedro de Alencastro, presidente da província de Mato Grosso, indicado diretamente pelo governo regencial. Antônio Pedro de Alencastro promoveu a repressão a esse movimento, contando com a ajuda de João Poupino Caldas, que, diga-se de passagem, acabou sendo assassinado em 1837. Com relação à importância histórica da rusga, nós podemos dizer que este é um dos mais precoces movimentos regenciais. O período regencial é um período assinalado por grande disputa política, um período em que nós temos o debate entre o centralismo e o federalismo. Temos a eclosão de variadas revoltas no território brasileiro: Cabanagem, Sabinada, Balaiada, Revolta dos Farrapos, a famosa Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, e a rusga em Cuiabá. A rusga ocorreu em 1834, sendo, portanto, um dos mais precoces movimentos ocorridos ao longo do período regencial brasileiro. A rusga assinala uma disputa pelo poder político envolvendo as elites mato-grossenses, mas que também contou com a participação das camadas populares. Essa participação ocorre em decorrência das péssimas condições socioeconômicas da província. E a rusga também foi impulsionada por uma questão étnico-racial, pois os revoltosos, em sua maioria, eram elementos mulatos, que sentiam-se inferiorizados em relação aos brancos. Agora abordaremos aquele que é o mais importante conflito armado da história da América do Sul, um dos mais importantes capítulos da história de Mato Grosso, a Guerra do Paraguai, a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, onde o território mato-grossense foi invadido e ocupado pelo exército paraguaio. Para termos uma compreensão mais ampla das causas da Guerra do Paraguai e seus desdobramentos, precisamos analisar de forma criteriosa a política externa do Segundo Reinado. Uma das grandes preocupações da diplomacia brasileira ao longo do reinado de Dom Pedro II era manter o equilíbrio na região do Prata. Afinal de contas, o Brasil possuía grandes interesses econômicos nessa região. É devido a isso que o Brasil efetuou várias intervenções militares, tanto no Uruguai quanto na Argentina, principalmente com o objetivo de garantir a livre navegação da Bacia Platina, que se constituía no acesso mais rápido e seguro à província de Mato Grosso. Por essa razão, senhores, ocorre o fechamento da navegação pelo Prata. O governo paraguaio, do presidente Francisco Solano Lopes, fechou a navegação pelo Rio Paraguai em represália à intervenção militar brasileira no Uruguai. Naquele país, dois grupos políticos se revezavam: os brancos, que eram ligados ao governo de Solano Lopes, aliados do Paraguai, portanto, e os colorados, que eram ligados ao governo
do Brasil. E o Brasil fez uma intervenção militar no governo uruguaio, derrubando os blancos e colocando os colorados no poder. Em represália a esse ato, Solano Lopes fechou a navegação pelo Rio da Prata, pelo Rio Paraguai, e estabeleceu justamente a prisão do navio brasileiro Marquês de Olinda. Este vapor brasileiro, que estava em águas paraguaias, conduzia para Cuiabá o presidente da província de Mato Grosso, Frederico Carneiro de Campos. Atenção, senhores, o aprisionamento do navio brasileiro Marquês de Olinda é considerado o estopim, que vai deflagrar o início da Guerra do Paraguai. Em seguida temos a invasão paraguaia ao território mato-grossense. E o desenrolar da guerra assinala em 1º de maio de 1865 a assinatura do Tratado da Tríplice Aliança, reunindo o Império Brasileiro e as repúblicas do Uruguai e da Argentina para lutarem contra a República do Paraguai, governada por Francisco Solano Lopes. E como é que estava a província de Mato Grosso no início desse conflito? Ora, Mato Grosso passava por inúmeras dificuldades de comunicação com o Rio de Janeiro. Afinal de contas, esta província era a mais fragilizada da fronteira oeste do Brasil, a província que era mais precariamente militarizada, e a defesa de seu território coube aos militares, aos índios aliados, à população livre e à população escrava de Mato Grosso. Portanto, senhores, a província de Mato Grosso foi um dos principais palcos da Guerra do Paraguai, ocorrendo variadas batalhas, importantes batalhas desse que é o maior conflito da história da América do Sul. Inclusive, a parte sul de Mato Grosso acabou sendo ocupada pelo exército paraguaio. Dourados, Corumbá, Miranda, Nioaque caíram em mãos dos inimigos paraguaios. Para defender a capital de Mato Grosso, foi formado o Batalhão dos Voluntários da Pátria, tendo no comando Augusto Leverger. O Batalhão dos Voluntários da Pátria, que de voluntários não tinham muita coisa, era o responsável pela defesa da capital, nas colinas de Melgaço. Ao final da guerra, Augusto Leverger assumiu a presidência da província de Mato Grosso. Em relação às repercussões principais da Guerra do Paraguai para a população mato-grossense, nós tivemos uma grande alteração no cotidiano desta população, que passou a conviver com medo, com as doenças e com a fome. O medo de uma invasão paraguaia a Cuiabá, a intensificação dos ataques indígenas e dos quilombolas, principalmente do quilombo do Rio Manso, que cresceu bastante no contexto dessa guerra, a Guerra do Paraguai. O quilombo do Rio Manso, por exemplo, recebeu vários soldados desertores da Guerra do Paraguai e ameaçava as vilas próximas. A insegurança também era aumentada em relação a uma possível rebelião de escravos. Para agravar ainda mais a situação, tínhamos grandes dificuldades de abastecimento, uma vez que a navegação através do Rio Paraguai estava fechada durante a ocorrência da guerra. Para piorar ainda mais a situação, tivemos a ocorrência da epidemia de varíola, enfermidade que foi trazida a Cuiabá pelos combatentes, pelos soldados brasileiros que lutaram na retomada de Corumbá em 1867. A varíola acabou dizimando uma parcela significativa da população. Calcula-se que cerca da metade da população cuiabana acabou morrendo em decorrência da varíola, o que fez com que as autoridades provinciais construíssem o cemitério de Nossa Senhora do Carmo, especialmente para sepultar as vítimas da varíola. Este cemitério acabou ficando conhecido popularmente como cemitério do Caicai.
A varíola atingiu não apenas a capital de Mato Grosso, Cuiabá, mas acabou chegando a localidades próximas, como Chapada dos Guimarães, Poconé, Livramento e a região do Rio Abaixo. O desfecho da guerra ocorreu com a retomada de Dourados e Corumbá em 13 de junho de 1867, sob a liderança do tenente-coronel Antônio Maria Coelho. E o final da Guerra da Tríplice Aliança ocorreu em 1º de março de 1870, na célebre Batalha de Cerro Corá, onde tombou o presidente paraguaio Solano Lopes, foi morto na Batalha de Cerro Corá. Esse fato assinala final da Guerra do Paraguai, terminando com vitória da Tríplice Aliança e destruição do Paraguai e de sua economia. Em relação ao Brasil, as principais consequências da Guerra do Paraguai foram o endividamento em relação à Inglaterra, o fortalecimento do exército e o crescimento da causa republicana e abolicionista no país. Em relação ao Mato Grosso, tivemos a reabertura da navegação através da Bacia Platina, que favoreceu a integração da economia mato-grossense ao capitalismo internacional, mediante a exportação de matérias-primas e a importação de produtos industrializados provenientes principalmente do continente europeu. Isso fez com que tivéssemos, naquele momento histórico, a emergência de uma burguesia comercial proprietária das casas de comércio, o que proporcionou ainda o desenvolvimento de cidades portuárias, 3 cidades em especial: Corumbá, Cáceres e Cuiabá. Com isso, meus amigos, tivemos o início de um lento processo de modernização da província de Mato Grosso. Pois bem, senhores, estes eram os principais aspectos relacionados ao século XIX em Mato Grosso, ao período imperial, a questão da comunicação, a integração de Mato Grosso com o restante do país, a questão da mão de obra escrava, também a ocorrência da rusga